Em 1977, um estranho objeto sobrevoou uma cidade soviética. Eu sou o Thiago Luiz Chiquete, co-editor da revista UFO, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogo, diretor nacional da MUFON no Brasil. Sejam bem-vindos ao canal Investigação OVNI. E hoje trago para vocês um caso fantástico, registrado em foto na antiga União Soviética. Em 1978, o jornal Pravda do Partido Soviético publicou, sem censura alguma, uma reportagem informando que uma intensa e radiante estrela, parecida com uma água-viva brilhante, ficou parada sobre a cidade de Petrozavodsk. Isso mesmo, esse objeto teria se movido lentamente acima da cidade, jogando raios para baixo, como se fossem tentáculos. Foram milhares de raios jogados em cima daquela cidade. Um pouco depois, os raios pararam e a fonte mudou a sua intensidade e brilho, indo em direção ao lago Onezhkoy. No horizonte havia nuvens cinzas e quando o objeto atravessou elas, vários círculos e semicírculos de luzes cor-de-rosa apareceram. A manifestação durou de 10 a 12 minutos. Naturalmente, qualquer expressão relacionada a objeto voador não identificado não foi utilizada. Ao invés disso, o relato deu evidências fotográficas do que poderia ser aquele objeto. O evento teria acontecido no dia 20 de setembro de 1977, mas somente em 1978 é que ele foi publicado. Os moradores da cidade de 185 mil habitantes, capital da então República Autônoma Soviética da Kareleia, viram uma luz surgir entre as nuvens por volta das 4h05 da manhã. A luz em forma de estrela desceu de forma espiral, tornando-se uma esfera. O objeto então reduziu a sua velocidade e ficou sobrevoando um mesmo local por mais de 6 minutos. Se alguém até aquele momento não havia notado aquele objeto, agora era impossível não ver aquele show de pirotecnia que ocorria nos céus sobre a cidade. Além disso, ele emitia um incrível barulho de uma sirene, como se fosse um carro de polícia, uma ambulância. Isso despertou ainda mais a curiosidade e trouxe medo para os habitantes da cidade. Neste momento, o objeto parecia como uma esfera redonda, com uma cor vermelho alaranjado. À medida que se movia, era rodeada por uma áurea brilhante, de cor rosa, verde e algumas vezes vermelha. A luz então começou a pulsar. Um raio de luz foi disparado debaixo dela em direção à cidade, como se fosse um telescópio, seguido por outro, mais fraco. Momentos depois, ambos desapareceram misteriosamente. Durante os segundos seguintes, centenas de finos raios de luz, como se fossem pequenas flechas, começaram a atingir o solo. O que era um show aéreo, visto por milhares de pessoas, tornou-se um pânico generalizado. As pessoas corriam de um lado para o outro, dizendo que era o fim do mundo. Um correspondente da agência de notícias russa, TASS, Nikolai Milov, entrevistou centenas de pessoas após o ocorrido. Ele disse que elas pareciam ter ficado doidas, perturbadas com aquela visão. Muitas pessoas tentaram suicídio. Algumas fugiram, deixando tudo para trás. E se você gosta desse tema que a gente trata no nosso canal, se inscreva,
Mas não somente isso. Para você receber todos os vídeos que são publicados aqui, você tem que seguir 4 passos. O primeiro, se inscreva no canal, claro. O segundo, marque o sininho, o lembrete. Mas não é só isso. Você também tem que curtir todos os vídeos do canal. E por fim, comente. Põe um like, um emoji, qualquer coisa. Só assim o YouTube vai entender que você gosta do conteúdo e quer ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Entre essas testemunhas, algumas relataram sentir um choque, uma corrente elétrica passando pelo seu corpo à medida que essas flechas caíam no solo, atingindo-as ou não. Mas o que já era estranho ficou ainda pior. O objeto agora parecia uma enorme água-viva, mas a história ficou ainda pior. O objeto então pareceu-se como uma imensa água-viva, e seus tentáculos dourados, piscando luzes, chegavam a atingir o solo. O brilho branco ao redor do OVNI tinha virado um anel azul. Os raios de luz atingiram a Terra levemente curvados. Eles deixaram milhares de buracos no chão, na pedra, no asfalto. Testemunhas estimaram que o diâmetro do objeto tinha 400 metros, exatamente, 400 metros. O objeto aproximava-se cada vez mais até ficar sobre o porto da cidade. Quando chegou ao porto, o seu brilho era tão intenso que ninguém conseguia olhar diretamente para ele. Então, um objeto menor e brilhante, na forma de uma lâmpada, saiu da água-viva e voou sobre as casas ao longo da rua. Algumas pessoas disseram que a tal lâmpada retornou para o objeto maior e desapareceu. Um médico, uma das testemunhas, disse que estava olhando para o UFO quando seu carro quebrou e ele sentiu um cheiro de ozônio. Yuri Gromov, que era então o diretor da estação meteorológica de Petrozavodsk, acompanhou o fenômeno e relatou para os meios de comunicação que o corpo do objeto formou um anel elíptico. Ele moveu-se em direção às nuvens sobre o lago Onetskoy, queimando um buraco vermelho nas nuvens. Dessa forma, ele desapareceu logo a seguir. Todo o espetáculo durou cerca de 12 minutos. O que quer que tenha sido aquilo, Gromov descarta que tenha sido uma bola de luz ou reflexo aéreo. Naquele dia, não havia registros de aviões ou helicópteros na área. Durante as semanas seguintes, mais de 1.500 cartas foram enviadas para as autoridades russas soviéticas e para a TASS, expressando preocupações e temores com aquele objeto que ficou sobre a cidade. Muitas pessoas se preocupavam com a radiação. Será que aquele objeto emitiu algum tipo de radiação que poderia atingir, afetar e adoecer seus moradores? Todas as referências ao evento foram proibidas de acesso e cientistas soviéticos investigaram o caso secretamente. Vasil Sharkachenko, que era então o diretor da revista Technik Youth e tinha conexões com os governantes soviéticos, descobriu que a comissão da Academia de Ciências que investigou o caso, que os vidros quebrados das casas por aqueles tentáculos ou por aquelas flechas haviam sido expostos a uma temperatura extremamente quente. Os buracos feitos por essa ação eram de um tamanho de uma moeda. O chão, inclusive, ficou cheio desses buracos. Anos mais tarde, amostras foram analisadas por experts no Ocidente. Em 1978, o astrônomo Dale Cruikshank e o sociólogo David Swift, da Universidade do Havaí, nos Estados Unidos, foram autorizados a ver os pedaços de vidro que estavam na Academia de Ciências em Moscou. Eles confirmaram a existência de estruturas cristalinas nas bordas dos buracos. O químico Manfred Cage, do Instituto de Fotografia Científica em Scholschuss-Wassenstein, próximo a Stuttgart, na Alemanha, também verificou o mesmo mistério. As consequências do incidente de Petrozavodsk, óbvio, emergiram rapidamente. Começaram a surgir as teorias para explicar o que havia sido aquele objeto. Algumas disseram que foi um foguete, um Cosmos 955, que estava a 320 quilômetros da cidade. E certamente ele não tinha o formato de uma água-viva. Toda a conclusão foi delineada
que a possibilidade extraterrestre não fosse considerada. Mas W. Muglin, presidente da Academia de Ciências Soviética, revelou anos mais tarde sua insatisfação pessoal sobre os resultados. Ele disse que não sabia o que era aquele objeto, mas certamente não era um foguete. Em 1978, o vice-presidente da Academia Soviética de Ciências, Vladimir Kotelnikov, assinou um documento que pedia uma investigação sobre o caso. Uma cópia final do relatório dessa investigação foi enviada ao GEPAN, Grupo de Pesquisa Ufológica do governo francês, que encaminhou outra cópia ao Centro de Estudos Ufológicos John Allen Hynek. E o cientista da NASA, Richard Haynes, afirmou que este documento era a maior prova da existência de objetos voadores não identificados no nosso planeta. E então, gostou desse vídeo? Se você gostou, dê seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Até a próxima, um abraço. Indo na direção do lago Onesos. Indo em direção ao lago Ones. Cara, esse nome é difícil, hein? Indo em direção... 1, 2, 3. Indo em direção ao lago Ones. A manifestação durou de 10 a 12 minutos. Quente, viu? Tá quente. Quente, viu? Tá quente. Naturalmente, desceu em... Calma aí. A luz em forma de estrela. Ele então reduziu... Bom, de novo, 1, 2, 3. O objeto então... rodeada por uma áurea brilhante.